E Zé, como que você, nesse caso, você passou, né, depois da Portuguesa, você foi para o Real Madrid, você voltou para o Flamengo, depois Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, ou seja, só times grandes, né? Nos momentos difíceis, talvez a sua saída do Real Madrid para o Flamengo, não sei se foi um momento especificamente difícil. Como você mantinha a sua motivação? Porque é difícil, né? Como todo profissional, passamos momentos difíceis, momentos melhores. E como que você soube lidar com isso e como você manteve a motivação nesses momentos? Você fala no momento de transição, quando eu saio do Brasil, da Portuguesa, e que eu vou pro Real Madrid e volto pro Flamengo, é isso? Exatamente, porque ali você está jogando com os maiores jogadores do mundo, os destaques, né, juntamente com você, e consequentemente você volta para o Flamengo por empréstimo, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Né? Como que, vamos dizer, se esse é um momento difícil, como que você lidou com isso e manteve a motivação, apesar de pode ter parecido ali um retrocesso você sair do Real e ir para o Flamengo, e claro, e depois você realmente ter todo o sucesso ali no Bayern de Munique, antes no Bayer Leverkusen também? Então, esse processo, Digão, foi um processo onde eu chego no Real Madrid na minha melhor fase na melhor fase da minha carreira. Então, quando eu chego lá, eu chego muito por conta dos meus resultados aqui no Brasil, porque quando eu saio para jogar quando eu saio do Brasil e que fui contratado pelo Real Madrid, eu vou por conta dos meus resultados. Então, naquele momento, os resultados que me levou para a Europa foi ter me destacado no Campeonato Brasileiro de 96. Portuguesa foi para a final contra o Grêmio e eu me destaquei. Fui revelação do campeonato, melhor jogador da minha posição. Eu já tinha tido uma convocação para a seleção brasileira e quando eu fui, foi numa época que eu fiz o meu melhor contrato jogando como um atleta profissional. Então, quando eu chego lá, eu percebo que eu cheguei no meu máximo nível. Sim. E isso que trouxe de entendimento para mim é que chegar no nosso objetivo, alcançar a melhor performance, você tá no melhor momento da tua carreira, todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo consegue chegar. Se você se dedicar, se você for focado, se você for talentoso, todo mundo chega. Só que nessa fase, eu cheguei. Só que o que é o mais difícil que aconteceu comigo foi se manter. Uhum. E por que eu não me mantive? Porque eu perdi o foco. E o que fez eu perder o foco na melhor fase de início de carreira foram as distrações. E isso acontece com a maioria ou com quase todos. Sim. Porque você entra na sua zona de conforto. E quando você entra na zona de conforto, a zona de conforto te leva para as distrações. E sabe qual foi a minha distração? Qual foi? O videogame, meu velho. Nossa! Foi o videogame, vocês acreditam, cara? Jogar futebol? Não, futebol, aí não. eu olho para essa fase minha e me vejo hoje numa fase mais madura. E eu falo, olho pro espelho e falo, velho, você perdeu pra um videogame, mano. É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo com a maioria. Sim. Muito. Mas eu acho que isso que você falou de zona de conforto, quando a gente entra, eu acho que existe a zona de conforto na fase boa e também na fase ruim. Tem muita gente acomodada numa situação ruim, porque é mais fácil para ela. É mais na ficar desconforto, isso, né? mas é mais fácil para ela ficar no ruim conhecido do que dar um próximo passo para melhorar. E você, quando se viu nessa zona de conforto, acredito que seja difícil de sair, como em qualquer outra, mas você conseguiu voltar pro foco, você conseguiu a determinação, o que fez virar a chave para você? Eu só consegui, Bruno, porque eu aprendi com os meus erros. Uhum.
reconhecendo que ao invés de eu direcionar os meus erros, eu olhei para mim mesmo e falei que quem estava errado era eu. Claro. O que é direcionar os meus erros para alguém? É eu olhar, é eu viver essa fase de não estar no mesmo nível dos outros jogadores e falar e transferir a responsabilidade, olhar pro treinador e falar, pô, esse treinador é sacana. Esse Sim. cara aí, ele não gosta de mim. E a maioria faz isso. Colocar a culpa, Coloca né, a nos muleta, outros. né? Porque é difícil aceitar que tá errado, não é? É difícil. Melhor terceirizar a culpa, assim. lógico. Melhor terceirizar. É doloroso, né? E isso é o que eu tava fazendo. Ao invés de eu olhar para mim e falar o que tá causando com que eu não consiga performar igual os outros jogadores. A distração. E qual que era a distração nessa época? Qual que foi a distração que me tirou o foco? O videogame. Por que o videogame? Porque na minha infância, o meu sonho era ter um videogame. E aí, quando eu compro o videogame fazendo o meu melhor contrato, que quando lançou o PlayStation lá nesse ano, eu falo, vou comprar o PlayStation, vou comprar todos os jogos. E um desses jogos me prende dentro dele, que eu quero finalizar ele de qualquer... eu quero chegar chefão. Sim. eu quero Via chegar... a madrugada. Aí vai até E aí, passar. como você vira a madrugada jogando videogame, qual vai ser a sua performance no outro dia de manhã dentro Já era. da tua equipe, dentro do banco, dentro da tua Já profissão? Não tem Como é que como. você vai? Não tem como. Não vira. E aí eu ia e aí como os treinos lá, a mentalidade dos treinadores, você treina de manhã e aqui eu treinava à tarde. Então eu tava com a minha cabeça ainda aqui. Eu falava, eu vou jogar o videogame, durante o dia eu durmo e descanso pro treino à tarde. Sendo que lá era o contrário, lá o treino é de manhã e aí você descansa à tarde. Então o que eu fazia? Eu não tive esse entendimento. Então eu jogava o videogame a madrugada toda. E quando ia dormir já era quase no período da manhã. Quando eu chegava no treino, os caras estavam me atropelando. E por eu não estar no mesmo nível, o que acontece comigo? Eu sou obrigado a dar um passo para trás. Então, dar um passo para trás é voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil, eu tenho perdas. Quais? Contratual. Sim. Precisei adaptar um contrato que quando eu fui eu ganhava em dólar, agora eu voltei, eu tenho que ganhar em real. Verdade. O que é o que é retroceder no momento de transição onde você precisa evoluir, onde você precisa crescer? Como eu não tive as estratégias, como eu perdi o foco, essa volta me despertou, me fazendo entender que eu não consegui me manter por causa do foco, o que me tirou o foco. E quando eu tive esse entendimento, eu voltei pro jogo. Sim. Só que eu só consegui voltar pro jogo aprendendo com os meus erros. Isso foi assim, fundamental para que eu pudesse, na hora que eu tive a oportunidade de voltar para a Europa, que é quando eu volto para a Alemanha, eu volto com a mentalidade totalmente diferente. Por que a minha mentalidade mudou? E por que eu aprendi com os meus erros? Porque eu voltei a ser humilde. Entendi. A humildade no meio desse processo me despertou de novo a voltar pro jogo. Porque quando eu chego lá, eu chego achando que eu sou o cara. Revelação, final, Voando, melhor, sou o cara. Me levou pra minha zona de conforto. Claro. Foi onde eu perdi o foco e entrou as distrações. É o que acontece com a maioria. É o que aconteceu com o Gabigol, é o que acontece com fulano, é o que acontece com Beltrano. E isso não é só dentro do futebol, isso tá dentro de qualquer profissão. Sim. Verdade. E eu tô citando o videogame, né? Agora, se a gente entrar pra área de vocês, talvez os jovens que pensam ou que já estão projetando uma carreira
por serem talentosos, talvez a distração dele é o Big Brother Big Brasil. Brother, Talvez Big Brother. do Joãozinho. Videogame também, videogame Videogame o Fifinha, Calef Dante, entra, videogame Cada dia mais entra. real, né? Entra. O nosso nicho também é ali. Talvez para as meninas que querem, que estão buscando uma carreira, tendo que fazer a faculdade no período da manhã, na parte da tarde ou vice-versa, talvez a distração dela é a série. Distração aqui, Zé, também, né? Instagram. Eu vou chegar aí, mas você já tá dando um spoiler, já vai, já dá continuidade você. O Instagram, a rede social, Sim. não é? E a pessoa, quando ele perde o foco e quando a gente perde o foco e que a gente sai do jogo e que a distração toma a frente da nossa vida, o que acontece? A gente para de ser produtivo, para de crescer, performance passa a ser lá para baixo. E tem muita gente vivendo isso, ou nesse mundo que eu costumo dizer, Digão, que estão vivendo no piloto automático. Piloto automático, não tem mais foco, não tem mais planejamento, não busca mais crescimento, tá vivendo no piloto automático. Do jeito que tá bom, mas é talentoso. Sim. Com certeza. E o Zé trouxe um insight pra gente aqui, que você trouxe a questão até dos bancos. A gente forma especialistas de investimentos para trabalhar na área de investimento dos bancos. E todos querem tirar uma certificação acima, que é o CEA, e querem o Itaú, e querem o Santander, eles querem só que com uma certificação menor, que é a CPA 20, você pode buscar bancos menores. E tem gente que faz esse processo de passar por bancos menores e depois vai pro banco grande. A gente nunca parou pra ver esse insight assim, né? Sim. Cara buscar o banco menor, o cara já quer... Você vai perguntar pra 10 pessoas, Itaú, Santander, BTG Pactual, é o sonho deles. Mas às vezes tem um banco menor ali que ele pode entrar, que ele pode fazer uma caída, depois até pode ir pro banco grande ou então fazer história no banco menor. Com certeza. Então acho que esse site foi bem legal.